Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões. Nesse papo de domingo, né, o objetivo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura, né, para os enfermos. Peço a cura de todas as aflições. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência, perdão. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a paz para todos os países do planeta Terra, principalmente os países que estão passando por desequilíbrio por causa do tarifaço do Trump. Peço paz para o próprio Trump, peço que ele tenha consciência das suas atitudes. Peço paz para os Estados Unidos, né? Paz para a Venezuela e Estados Unidos, paz, né? Para todos os países, né? Peço paz para o presidente Lula, paz para o Brasil. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo mestre Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 4 itens. O primeiro item é que tem um casal, né? Tem uma história de um casal que eles se amavam, né? A moça e o rapaz. Porém, o pai da moça não queria o relacionamento deles, né? Então eles desmancharam esse relacionamento, mas cada um seguiu a sua vida, né? E como cada um de nós retorna para o mundo espiritual, eles retornaram e lá no mundo espiritual se encontraram. Outro item também, que tem pessoas e espíritos que buscam a santidade ainda presos aos desejos mundanos do materialismo. E tem outras pessoas que buscam a santidade através do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então essas serão mais fáceis de encontrar a santidade. E tem outro item. O Mestre Jesus de Nazaré envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Eu cito 2 exemplos. Paulo de Tarso, que veio na última encarnação como Martinho Lutero, e Maria Madalena, que na última encarnação veio com Madre Teresa de Calcutá, né? Outro item que o André Luiz nos fala, que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso ao corpo, né? E a eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Então quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem livros falando sobre, já tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje, eu vou falar da positividade e a negatividade, como se transformar o negativo em positivo. Então, né, o que acontece? Quando a vida das pessoas vão bem, porque ela praticou ou nas encarnações passadas, ou nessa encarnação, causas positivas, né? E quando a nossa vida ela só entra só em negatividade, tudo é errado pra gente. Então, geralmente, essas causas anteriores, que está tendo um efeito agora, uma causa e efeito, essa causa, as causas anteriores, ou de encarnações passadas, ou nessa mesma encarnação,
elas foram negativas, né? Aí tem pessoas que falam assim, mas tem aqueles que estão em missão e passando por causas negativas, por efeitos negativos, perdoe, que é mais por missão, né? Mas independente do que seja, né, meu ponto de vista, em relação a esse final de transição planetária, a maioria ou todos, né, aqui nós estamos resgatando, né? Então é isso. Então, como a gente vai transformar o negativo em positivo? Primeiro, adentrando para dentro de si e trabalhando o seu eu interno, né? Então, vou citar aqui um exemplo. Uma pessoa que não consegue perdoar ninguém, né? E o que ela vai trazendo ali para ela? Ela vai trazendo mágoas, né? E essas mágoas vão fazendo mal para ela, porque ela não consegue perdoar. Então, qual é a forma que ela tem lógica para tentar perdoar? Perdoar por causa de tudo, né? Se é um homem ou mulher, sofreram adultério, né? Ou um tipo de falsidade, ou toda hora está sendo humilhado. Eu não estou nem questionando o que essa pessoa fez em causas de encarnações passadas, né? Ou nessa mesma, não estou nem questionando isso, por que tem esse efeito. Estou já pegando o efeito, que é negativo, e trabalhar esse efeito para se tornar positivo. Então, quando a gente fala em perdão, né, quando o Mestre Jesus, ele pediu para Mateus e Pedro, né, que aí vem a história, Jesus falar do perdão entre 70 vezes 7 vezes, né? Então, o que acontece? Quando Jesus fala, primeiro vem o Mateus falar com Jesus, que o Pedro estava ofendendo ele e tal, e Jesus só ouvindo. Aí depois Jesus pergunta para o Mateus, Mateus, quem começou primeiro? Então Mateus não fala nada. Mateus, quem começou primeiro? Então Mateus fala, fui eu que cobrava o imposto dele, né? Então você pede desculpa para ele, né? Vai lá pedir perdão. Então o Mateus chegou no outro dia, foi lá pedir perdão para o Pedro. Pedro até se espantou, mas perdão por quê? Pedro, o Mateus falou, Pedro, eu que cobrava aqueles impostos seu e da sua esposa. Então Pedro saiu dali uma fera, muito furioso, né? Por causa daquilo, sabia que era o Mateus que fazia isso com ele. Aí o Pedro à noite vai lá conversar com Jesus. Então conversa com Jesus e explica toda a situação toda, né? E aí nessa conversa, Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes temos que perdoar? Até 7 vezes? Aí Jesus fala para ele, Pedro, nós temos que perdoar 70 vezes 7 a cada ofensa. Então a gente nunca vai parar de perdoar, né, a cada ofensa. Então, o que nós temos que fazer? Então, Jesus não fala para ele que o perdão tem que ser praticar comunhão. Não. O que nós temos que fazer? Fazer um treinamento. Treinar esse perdão, né? Ou escrevendo, eu perdoo fulana, eu perdoo fulano, né? Eu perdoo, né? E fazer prece. Eu acho que a melhor forma é na prece. Todos os dias, quantas vezes puder, por dia, fazendo aquele treinamento, falando, Deus, Mestre Jesus de Nazaré, né? Deus que é o Criador de tudo, né? Do universo, né? E o Mestre Jesus que explicou sobre o perdão para Mateus e Pedro, né? Me ajude eu ficar perdoando as pessoas, perdoando aquela fulana, perdoando aquele fulano, né? Que me prejudicaram, que me fizeram muito mal. Então, todos os dias, a gente vai pegando o exemplo do perdão, vai perdoando, vai pedindo perdão, vai perdoando, e perdoando, e perdoando, e perdoando,
quando chegar uma hora, nós estamos transformando o quê? Aquilo que era negativo na gente, que a gente não conseguia perdoar, né, no positivo, né? Então, a gente tem que pegar aquelas coisas que a gente não tinha de fazer certo e procurar fazer certo, que a gente fazia errado e procurar fazer certo. Então, outro exemplo, tem pessoas que é muito mal educada, né? E ela tem consciência que ela é mal educada com as pessoas, né? Ela sai gritando às vezes com as pessoas, né? Então, o que ela tem que fazer? Então, ela tem que procurar esse eu interno, que através da prece, né? E falar assim, não, meu Deus, eu tenho que parar com isso, que isso não é certo, né? Me perdoe, né? Então, botar na sua mente que você vai começar a parar de fazer aquilo. Então, você vai começar na rua, quando você, uma pessoa, sei lá, esbarra em você, você ao invés de ser estúpido com ela, me perdoe, irmão, me perdoe, irmã, né? Você está praticando o que naquele momento? A indulgência, né? Às vezes mesmo, a pessoa é grosseira dentro de casa, então ele já começa a trabalhar essa grosseria, né, que ele fazia antes, e parar de, não é o momento de fazer isso. Então vai chegar uma hora que você vai começar a parar de fazer isso. Então você vai trabalhar a indulgência, né? A outro fato, uma pessoa que não gosta de fazer caridade. Que eu vou ajudar aquele fulano, não, aquele fulano está pedindo coisa na rua lá, às vezes é para usar droga, tomar cachaça, entendeu? Então não vou nem querer ajudar. Mas quando você começa a perceber que tem pessoas na rua pedindo dinheiro para comer, dormindo no chão frio, nesse inverno aí, que o inverno não acabou, né? Dormindo no chão frio, passando frio, né? Passando várias necessidades que você não passa. Pera lá, vou fazer agora, tentar ser caridoso com aquela pessoa, né? Ou mesmo vou fazer um sanduíche em casa, né? Ou vou fazer uma comida a mais para levar, ou uma ou duas marmitex, para levar para essa pessoa para ela comer, né? E aí pronto, eu estou ajudando. Mas é isso, eu tenho que fazer como? Eu tenho que, dentro do meu lar, fazer prece também. A prece ajuda, né? Fazer prece, né? Treinando isso todos os dias, né? Eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar. Mas vai chegar uma hora que sua mente, de tanto que você jogar isso para sua mente e de falar que você quer ajudar, você vai tirar esse negativo da avareza em si mesmo, e vai começar a fazer caridade. Tem muitas pessoas que têm recursos para fazer várias caridades e não fazem porque ela está dominada pela negatividade da avareza. Mas não vai ali, não sai um centavo do bolso, nem da bolsa, não sai nada. Porque a avareza está muito grande. Então, se ela treinar, né, esse lado dela, entrando no seu eu interior, né, na prece, falando com Deus, falando com o Mestre Jesus de Nazaré, falando que Deus é o Criador e o Mestre Jesus de Nazaré esteve aqui conosco, né? Ele sabe na pele o que as pessoas passam, né? Então, fazer isso, né? Fazer esse treinamento. Chega uma hora que, de tanto treinar isso, a pessoa bota o negativo, né? Passa a ele ser positivo, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que se beneficiar, né? E procurar sempre aquilo que estava errado na gente, adentrar ao nosso eu interno, né? Pegar a nossa humildade, né? Bater de frente com o nosso ego, né? Deixar nosso ego pequeno, né? Botar inflar a nossa humildade dentro da gente, para a gente poder colocar isso para fora, né? E aí a gente vai, né? E cada um vai pegando, né, as suas coisas, vai cortando esse hábito, né? As suas coisas erradas, procurando trabalhar ela e botar ela como certa. Então você pega esse negativo em si, transforma em positivo,
né? E aí, quanto mais você transformar os negativos em si em positivo, daqui a pouco você vai ver a tua moral se elevando, né? Sem perceber direito que essa moral poderia ser elevada anteriormente, né? Então você mudando, pegando o negativo que é em si, transformando em positivo. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.